Oiê, tudo bem? Eu sou a Silvia Rocha E eu sou a Eveline. e você está no canal Randomicamente. E para esse vídeo, a gente ficou refletindo que tipo de assunto a gente traria, né? Porque a nossa mente é randômica, a gente fica pensando várias coisas o tempo todo. E por que não falar nesse final de ano sobre arrumação e desapego, para a gente começar o ano novo já com portas abertas para novas coisas? Amiga, como que você faz isso? Como que você desapega das suas coisas? Nossa, primeiro para contextualizar, eu já fui uma pessoa muito consumista e isso não é muito distante, não, é recente, relativamente recente. Então eu tinha muita coisa, sempre tive muita bolsa, muito sapato, comprava muita roupa e hoje eu procuro comprar só o necessário. Me desapeguei de muita coisa, mas não foi um processo de um dia para o outro. Eu sinto que eu ainda estou nesse processo e ele que foi intensificado principalmente em 2014 para cá. Então, tem um tempo nisso, né? Pode ser que as pessoas se despertem, digamos assim, realmente e comecem já a desapegar, mas eu acho que isso tem um processo principalmente para quem era consumista. Eveline, como que foi o seu processo, então, desse desapego? Mas, assim, você se considera uma pessoa minimalista hoje? Ou você ainda está em processo, você quer se tornar minimalista, que está na moda essa palavra, né? Já faz um tempinho. Eu acho que eu já estou num processo de minimalismo. Hoje, realmente, eu revejo minha postura de compra em quase tudo. Eu diria que em quase tudo, não, em tudo. Seja em itens para limpeza da casa, livros, roupas, todos os aspectos eu penso, porque isso para mim foi despertado, começou essa inquietação, principalmente pela questão do impacto ambiental. Eu passei a estudar mais nesse sentido, a minha atuação na empresa era na parte também de certificação ambiental, então começou essa inquietação, por que que a gente compra tanto? Por que que a gente tem tanto? Mas ainda não tinha o alcance que a gente, e nem a certeza que a gente poderia viver com bem menos. Então, em 2014, como a gente contou até em outro vídeo, eu tive a experiência de ir para o Canadá, fiquei lá, na verdade a experiência toda foram 7 meses, no Canadá foram 6, e quando eu comprei tanta coisa quando eu estava lá, besteira, bobagem, assim, ursinho, não sei o que é bonitinho, roupa de frio que nem precisava tanto, que eu usei uma vez e tal. E eu precisei comprar ao final da viagem 2 malas, mas assim, eram 2 malas muito grandes, que eu ultrapassei a capacidade, inclusive, o peso da permitido. E isso eu já tinha despachado para o Brasil 2 malas. Como meu marido foi me visitar, eu mandei uma por ele, minha irmã tinha ido, mandei outra por ela, ou seja, eu fiquei com 3 malas para voltar. E comecei a ter muita dificuldade nesse processo, porque ficaram muito pesadas, eu não consegui nem movê-las dentro da casa onde eu estava para colocar no carro, precisei de ajuda, e eu não tinha essa ajuda, tive que chamar um conhecido e tal. E quando eu cheguei no aeroporto, também inexperiente, não tinha pesado as malas, simplesmente as malas não conseguiram ser despachadas. E aí abre tudo no aeroporto, eu sozinha, tendo que remanejar, levantar aquelas malas, eu sou magrinha, apesar que eu digo que eu tenho força, mas foi um processo muito estressante. Estressante que deu vontade assim, de parar e chorar mesmo, desespero, porque vi a hora de embarcar e simplesmente muita coisa. E eu sinto que ali para mim foi essa inquietação, foi onde foi mais fortalecida. Cheguei no Brasil, tive que tirar essas malas, movimentá-las por uns 3 vezes, assim, umas 3 vezes, porque tive em Toronto, depois em São Paulo, por conta da Receita Federal, você tem que tirar, você sozinha colocar suas próprias malas na esteira para passar no raio-x, então não tinha ajuda, enfim, foi trabalhoso mesmo. E quando eu voltei, eu comecei, coincidiu de eu ter mais contato com o programa 5S, que é uma metodologia japonesa, e tem, assim, é bem bacana, que é justamente nesse sentido do reavaliar o que você tem, destinar que você não precisa, o que não faz sentido para você, organizar o que você fica e ter um sentido melhor, assim, com as coisas que você tem para viver. E eu passei a implantar isso nas empresas, e cada vez mais, toda vez que eu compartilhava o conhecimento, eu sentia que eu tinha que incorporar aquilo na minha vida. Enfim, então, nesse processo, eu sinto que só foi melhorando, comecei a desapegar, mas ainda tinha muita coisa, mas já não comprava tanto.
e tive outras experiências de viagem também, em 2016, uma outra viagem que eu não tinha comprado muita coisa enquanto estava lá, mas tive uma crise de ansiedade na véspera, simplesmente não conseguia arrumar as malas, de ansiedade mesmo, nesse eu chorei, porque eu não conseguia colocar as coisas na mala. A gente tinha ido morar, era definitivamente em outro país, mas acabamos não ficando lá, e voltamos. E aí eu me dei conta de novo que tinha levado umas 7, 8 bolsas, que eu nem usei enquanto estive lá, um monte de sapato, e tive que deixar. Na verdade, a escolha era, o que é que eu vou deixar? Então, deixava roupa e sapato do meu marido, minha também. A gente foi para poder trazer, e eu nem comprei tanto lá, né? Mas para poder voltar para o Brasil tranquilamente. E, enfim, esse processo foi... Toda vez que eu desapegava, eu ia dando para amigos ou familiares, tudo, alguma coisa que eu tinha. Mais para frente, daqui a pouquinho eu falo também como eu vendi algumas coisas. E eu sinto que isso foi um processo que ainda tem que ser, para mim, pelo menos, eu sinto que eu preciso estar vigilante. Eu já tenho um conceito enraizado, já tenho uma postura, mas eu acho que você ser minimalista é uma prática diária. Seja minimalista ou assim, de você realmente sentir que quanto menos coisas você tem, para mim, né? Você tem uma vida com mais leveza, com mais organização, com mais tranquilidade. E aí esse processo foi só melhorando, assim, só avançando. E para mim uma conquista, foi muito bacana, foi uma viagem que a gente decidiu fazer para a Europa de 16 dias, eu e meu marido, e a gente decidiu na compra das passagens que a gente ia só com uma mochila. Eu com uma e ele com outra, para passar 16 dias. Esse foi o mais desafiador, porque a sorte é que era verão lá, mas mesmo assim foi muito bacana, e foi a viagem mais libertadora, assim, nesse sentido, porque a gente conseguiu ficar tranquilamente esses dias todos, com as roupas que nós levamos, a gente lavava, claro, repetia as roupas, e foi muito, muito, muito bacana. E quando nós voltamos essa viagem, principalmente meu marido, que ele na verdade sempre foi desapegado, eu que tinha esse processo. Inclusive, eu devo isso a ele também, porque ele nunca teve apego a nada material, nunca teve apego a nada assim. E, sem dúvida, esse convívio me ajudou muito, né, nesse processo. Ele às vezes quer o mérito todo, mas eu acredito que o mérito também tem que ser quando a gente decide e a gente diz que é aquilo que a gente quer para a gente, né? Mas é o mérito dele também. O convívio ajuda demais, porque quando você está num meio que só consome ou que ele estimula a comprar, comprar e comprar, você, infelizmente, né? Nós somos assim, acabamos sendo influenciados. E aí, quando a gente voltou, já decidiu que não ia fazer mais nenhuma viagem que precisasse de mala despachada. É um desafio. É um desafio. Mas a gente está conseguindo até agora, isso foi em 2018. Claro, veio a pandemia, né? E a gente não viajou tanto. Mas para eu vir para cá, agora nos Estados Unidos, eu ia passar só 45 dias, mas vim com a mala de mão, passando pelo México, vindo para cá, ou seja, tive que trazer roupas de calor e de frio, para calor e para frio. E passei 4 meses sem comprar nada, com as mesmas roupas, fazendo, assim, só lavando e usando, né? As mesmas roupas, e você tem a certeza de que você não precisa de tudo que tem para viver. Geralmente, né? Quando a gente desespera aí com a mala de mão e falar, não vai dar, eu vou enlouquecer, não vai dar. Mas aí faz o teste e dá, né? E dá tranquilo. Perfeitamente. Para mim foi tranquilo, claro, né? Cosméticos, algumas coisas, pelo tempo, normal. Você traz pasta dental por sei lá, para 2 semanas, porque você tem que trazer as quantidades reduzidas, mas depois você compra quando você chegar no destino. E, assim, o que eu posso dizer é que tem sido a leveza, a tranquilidade, é muito, só me deu uma, assim, acaba sendo estranho que quando eu cheguei nos Estados Unidos, o agente me questionou, né? Mas cadê as suas malas? Foi um lado negativo. Eu disse, não, minha mala, tudo está aqui. Ele falou, mas você vai passar 30 dias com uma mala de mão? Eu disse, vou passar 30 dias com a mala de mão. Então, tive que falar da minha experiência. Agora você levanta o livro da Marie Kondo, né? Bem isso, dá vontade. Essa filosofia. Isso mesmo. Mas eu tive que falar para ele se convencer. Eu tive que falar para ele que eu tinha ido para a Europa,
tantos países e tarará, e que eu tinha ido com uma mochila, menos que aquilo, para ele se convencer que aquilo passou a ser a minha realidade, porque realmente não é comum. Você vê as pessoas fazendo viagens internacionais, o mais comum são 2 malas. Antes, na época que nós fomos para o Canadá, eram 32 quilos. Se você lembra... 32 quilos, agora são 23, né? 23. Você tem noção, 32 quilos, e eu voltar com 3 e ter excedido isso? Chega a ser insano, hoje para mim. Por isso que eu falo que é um processo. Eu não, e nem cabe a mim, claro, julgar, né? Cada um tem um perfil e cada um tem o seu processo. Mas por isso que eu estou trazendo o julgamento para mim mesmo. Eu fico imaginando, nossa, eu tenho foto dessas malas empilhadas quando eu cheguei no aeroporto, em Maceió. E eu disse, gente do céu, eu comparar hoje realmente, para mim, é muito bacana, assim, muito gratificante. Porque só quem tem um perfil consumista como o que eu tinha é que percebe o quanto evoluiu. E como que era o seu processo de... Tá bom, você comprava um monte de coisas e guardava lá na sua casa, mas como que foi o processo de falar assim, ai, não quero mais essa, eu gosto dessa aqui, essa daqui vai para frente, essa aqui eu vou dar para minha prima, porque aqui eu moro numa casa bem pequena, ela tem 24 metros quadrados. É uma sala, um quarto, banheiro. A sala e a cozinha ficam juntas. Então eu não tenho muito espaço para pôr muita coisa. Em cima do guarda-roupa, que eu odeio, tá cheio de caixas de equipamento, essas coisas que não tem como descartar. Mas quando eu namorava, eu falo, né? Quando eu trabalhava fora, eu vinha para casa só para dormir, praticamente. Eu passava mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Morando, depois de 2018, que eu comecei a trabalhar, 2019, que eu comecei a trabalhar de casa, que eu deixei a CLT e passei a empreender, e eu comecei a trabalhar de casa, você olha para casa e ela fica menor ainda. Porque tudo que você olha parece uma baguncinha. Apesar de estar tudo no seu lugar, ela parece uma baguncinha. Então, na minha casa, por exemplo, eu armazeno coisas em caixas. Então, caixa de roupa de frio, caixa de roupa de calor. Aí eu tenho uma sapateira pequena para os meus sapatos, que eu tinha muitos sapatos, que eu comprava muito salto para ir trabalhar bem bonita, né? Escritório a gente quer arrumadinha, roupa que a gente quer usar para variar e tal. Eu dei muitos sapatos de salto embora e agora eu tenho tênis e rasteirinha, porque eu trabalho de casa e não preciso de salto para trabalhar. Então, roupas que não me servem mais ou que eu não quero mais usar, ou eu dou para minha família ou eu mando para casa André Luiz. Sapatos lindos, maravilhosos, todos, né, que eu sou chata para comprar sapato, mandei embora também. E eu não vendo, eu dou embora. Eu dou na Casa André Luiz, por exemplo. Aqui no meu bairro tem uma Casa André Luiz e aí eles revendem essas peças a um preço mais barato e essa renda vai para ajudar a instituição da Casa André Luiz. Então, geralmente é o que eu faço. E na hora de comprar, então, por exemplo, sapato novo entrou, um velho tem que sair, porque senão não tem onde guardar. É mais ou menos isso que eu faço. Para desapegar dessas assim, roupa e sapato eu não sou muito apegada. Livro eu era mais, bem mais, mas eu comecei a mandar embora também. Tem uma biblioteca no bairro aqui de casa, eu mando para essa biblioteca, porque eu sei que alguém vai usar. Então, o meu processo de desapego, na maior parte, é isso. E coisas de cozinha, assim, não tenho tantas coisas, porque não gosto de cozinhar, então o que tem dá, já resolve. E como que foi para você se desapegar dessas 5 malas? Porque se vieram 5 malas da viagem, na sua casa devia ter bastante coisa já também, né? Tinha muita coisa. Inclusive, eu tenho muita roupa porque eu tenho o mesmo corpo praticamente desde os 15 anos. Então, eu acabava tendo assim, por ter espaço, é um pouquinho diferente assim, eu moro em apartamento, em Maceió eu moro em apartamento, mas tem um detalhe que eu morava só, mas tinha um pouquinho mais de espaço no apartamento, mas meus pais moram no interior, em casa, e quando a gente saiu, né, os quartos acabaram ficando vazios, e os guarda-roupas e tal, né, do espaço que era usado por mim e por minhas irmãs. Então, quando eu me via com muita coisa, eu dizia, mãe, posso colocar aí? Então, eu acabava levando, por exemplo, roupas de frio, as roupas bem para frio severo, tipo Canadá, tudo está em Arapiraca. Então, acabava mascarando,
porque você não está vendo, você tá num outro, é como se fosse um story, está num armazém ali, que você nem está vendo com frequência para ela incomodar. Na verdade, isso ainda é hoje. E aí, como eu tinha muita roupa, tinha esse mesmo corpo, então eu acabava não desapegando, porque eu disse, não, amanhã eu posso usar, mês que vem eu posso usar. Mas aí eu comecei a assistir mais coisas, tipo armário cápsula, que é bem interessante o conceito, ou de Amo. você deixar as roupas por estação, porque se você tá Maceió, que é muito quente, você vai usar no período de verão, dificilmente você vai usar uma blusinha tipo essa, que é de linha, que é mais quentinha e tal. Então não deixa visível, né? Já guardado. Mas isso foi depois. E quando eu percebi que eu passava mais de um ano e não tinha usado aquela peça, aí quando eu estava nesse processo, aí eu disse, não, eu tenho que destinar. Então eu dei muita roupa, como meus pais moram num sítio também, eu gosto sempre de priorizar a doação de roupas para pessoas que eu sei que vai chegar para aquelas pessoas que precisam mais, sabe? É como você falou, eu acredito que seja nessa casa aí, pessoas que necessitadas, às vezes pessoas que estão nas ruas e tal, ou que não têm condições de estar comprando. E aí eu destino para minha mãe sempre faz essa distribuição. E eu costumo fazer mais no final do ano. Faço aquela análise do que eu não usei muito no ano ou que não faz mais sentido. Eu também demorei para amadurecer nesse sentido. Porque às vezes a gente tem uma roupa estampada, hoje para mim roupa estampada não faz muito sentido. E eu tinha muitos vestidos estampados. Então às vezes não está combinando mais com o meu momento da minha vida. Então, se eu sei que eu não vou usar, porque eu estou mantendo aquilo, porque eu ganhei de uma pessoa querida ou porque foi um pouquinho mais caro, eu tenho desapegado. Uma vez eu ouvi umas ideias bacanas que a Feneuta, e ela falou assim, o presente cumpriu o seu papel. Né? A gente recebe ao longo da vida muitos presentes. Eu gosto de manter todos os presentes. Eu tenho um apego, inclusive, a tudo que me dão. Mas, às vezes, aquilo você não está usando. Foi uma peça que não tem a ver com o seu estilo e que hoje eu tenho essa clareza de que não faz sentido eu ficar mantendo se eu posso doar para uma pessoa que vai fazer uso dela. Hoje eu penso tudo como um recurso. Tipo, se eu tenho uma roupa parada, se eu tenho um sapato, aquilo poderia estar sendo útil para alguém. Se eu tenho uma comida que eu também não estou comendo aqui, não vou esperar desperdiçar. É melhor eu dar para alguém que tem fome, ou quem mesmo que não tenha fome, mas alguém que vai comer aquilo. E aí, esse nível, né? Chegar nesse nível para despertar e ter essa consciência de dizer, nossa, a Silvia que me deu esse presente, ele me foi útil por tanto tempo, mas hoje não faz sentido, ela me deu com amor. Então, da mesma forma, eu vou agradecer e vou passar para alguém com o mesmo amor, porque eu acho que ele cumpriu o seu papel, aquele presente cumpriu o papel, sabe? Foi o carinho que foi depositado e tudo mais. E isso eu não. Nossa, eu tinha enfeite, graças a Deus, eu ganhei muitos presentes ao longo da vida assim, eu guardava tudo. Hoje eu guardo só os bilhetinhos, e tenho coisas que eu não abro mão. Livro também comecei a desapegar bastante, mas, tipo, anotações é uma coisa que eu gosto de guardar. Bilhetinhos ao longo da vida, de trabalho, de amigo, não sei o que. Eu tenho uma caixa só de cartinhas de bilhetes e de dedicatórios de livro. Às vezes eu dou o livro, mas eu tiro a dedicatória. Isso eu não tenho vergonha de dizer. Eu arranco mesmo a página da dedicatória, dou o livro, mas eu fico com a dedicatória. E assim, foi nesse processo foi dessa forma. Fui passando para frente, sabe? Tudo que eu via, e outra coisa que eu pratiquei foi o que você falou também. Mesmo tendo um pouco mais de espaço, tudo que eu comprava, eu tentava dar no mínimo, repassar pelo menos a mesma quantidade. Então, se eu comprava uma blusa, comecei a ficar com esse sentimento. Eu tenho que dar uma blusa. Uma coisa que eu lembro que eu fiz foi, eu comprei cabides para poder visualizar todas as minhas roupas. E quando eu fui para esse apartamento que eu estava agora em Maceió, eu consegui ter um espaço, um closet mesmo, então eu via tudo, eu não quis guarda-roupa, já estava nesse processo, então eu queria que fosse só uma arara que eu pudesse visualizar tudo que eu tenho, porque eu cheguei a essa conclusão também, que quanto mais guardado fica, você nem sente falta e você não usa. Não então usa. eu queria ver tudo. E seguindo esse mesmo conceito, eu disse, eu não quero ter, eu vou investir em cabide, mas eu não quero ter no mesmo cabide 3 peças, como era antes, eu tinha no mesmo cabide, às vezes uma blusa, uma camisa em cima da outra. Então, eu comprei os cabides. E eu lembro que eu comprei 100 cabides, o que é muito. Que é muito.
Mas quando você começa a distribuir suas peças, suas roupas, no meu caso, simplesmente não dava, eu precisava de mais cabida. Então eu defini que eu tinha que ter roupa suficiente que desse só naquele cabide. Então foi um exercício que eu comecei, eu disse, eu tenho que descartar. Eu tenho que descartar. Eu tinha uns boxes também, então que eu colocava tipo vestido de festas e tal, coisas que eu não usava no dia a dia, eu deixava em umas caixas de plástico. Mas também assim, meio que visíveis, né? Mas essa questão do cabide, pelo menos, me ajudou muito, porque eu sabia a quantidade de cabides que eu tinha e que eu não poderia, que, pelo menos assim, pela regra que eu mesma defini, eu não poderia comprar mais cabide e que eu não queria duas peças no mesmo cabide. Então, toda vez que eu comprava uma, eu tinha que destinar a outra. E pronto, e graças a Deus agora eu tenho cabide sobrando, né? Principalmente agora que eu tive que me desfazer mesmo das minhas coisas em Maceió, porque eu tive que destinar o resto que ainda tinha lá. Oi, Viline, agora fala para mim o negócio que você me ensinou várias coisas dessas de desapego, porque eu não costumo vender nada, mas você é boa de vender, né? Por onde você desapega? Então, tirando a família que recebe as doações para destinar para outras pessoas, de roupa, por exemplo, o que você coloca para vender? Que tipo que tipo de coisas você coloca para vender e onde você coloca essas coisas para vender e quão fácil, quão difícil, qual a melhor plataforma? Me explica direitinho essa parte, que isso pode ajudar outras pessoas também a desapegarem. Perfeito. Vou começar por roupa, que era o assunto que a gente está falando mais. É, eu comecei a perceber o seguinte: toda vez que eu separava roupas para dar para minha mãe, quando chegava nas roupas de festas, ou tipo assim, uma sainha de paetê, é uma roupa muito específica, que a gente sabe que muitas vezes é mais cara também, que você usou, infelizmente, uma vez, e que ficou ali parada, e que assim, eu não via para quem destinar. Eu não vou lembrar agora como eu conheci, mas se eu não me engano, foi através daquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu gostava sempre de assistir aos domingos, conheci a empresa Repassa. E aí eu fiz o cadastro lá. O Repassa é uma empresa que você pede a eles uma sacola do bem. Eu achei muito bacana a ideia. E você recebe essa sacola do bem em casa, você paga e você, quase R$ 30, entre 25 e R$ 30 cada sacola. É uma sacola grande e você pode colocar todos os itens que você quer e você devolve, só faz postar no correio, já está tudo já vem com código de rastreio e tudo na sacola. E aí eles chegam lá, eles têm uma curadoria de moda, avaliam a peça, se é de marca, se é alfaiataria, qual é o cuidado, qual é a qualidade do material, enfim, eles avaliam tudo e eles definem um valor. 40% é fixo deles, e dos 60% que eu tenho direito, eu destino tantos por cento para uma ONG que eu vou escolher. A gente pode Eles deixar o têm, link na descrição aqui sim, embaixo, daí as pessoas é podem muito legal o projeto. descobrir. Eu já estou na quarta sacola com eles, assim, sempre quando eu estou no processo de desapego, eu peço essa sacola, que chega certinho, coloco muita coisa, não precisa ser só minha, eu coloco itens das minhas irmãs também, pode ser dos pais, do marido, o que for. Eles aceitam itens femininos, masculinos e de criança, bolsas também. E o importante, é claro, são peças, como é para vender na internet, e assim, não são peças usadas, extremamente usadas, são que estão em ótimas condições, tem que mandar elas limpas, né? Enfim, mandar o mais cuidadoso possível, porque senão eles reprovam. E é isso. E vem eletrônicos, que é outro item que eu passei a vender, que a gente não se dá conta, pelo menos eu não me dava conta, assim, quando eu fiz uma revisão das minhas coisas, que achei 2 HD externos. Às vezes a gente acha, vai comprando e vai colocando ali. Eu hoje não uso nem pendrive, não uso HD externo, né? Quando eu botei para vender, você vai vender só HD externo? Eu não estou usando. Eu uso todas as plataformas de armazenamento nas nuvens, né? Então, tinha 2 HD externos, tinha tablet, tinha iPad, tudo parado. E uma vez eu peguei um tablet, eu não sei se foi tablet, algum item desse. E eu disse, não, fulano, tome e use, era um computador. Aí você vê que às vezes a pessoa não quer, nem precisa tanto usar, não valoriza da mesma forma e vai deixar parada também na casa. Então eu vi que doar também não fazia muito sentido, porque eu tinha doado algumas coisas no sentido de eletrônico, e quem recebia às vezes não estava precisando e tal. Aí foi quando eu não conheci, né? Eu já sabia do OLX
e simulei, tinha um certo receio. Na verdade, eu não comecei a vender logo o LX, um amigo estava vendendo, e ele definia um percentual de comissão. Aí eu separei até ferro a vapor. Eu não sei nem porque meu marido comprou isso na época. Nunca foi usado, estava novo na caixa, como diz Matuto. Tava lá, botei, vendi por R$ 90. Eu disse, gente do céu, vendi um negócio que estava parado. Aí eu comecei a levantar. Ah, eu tinha um HP financeira, uma calculadora bem específica da minha área, que eu nunca fui nem para a área financeira. Paradíssima lá. E eu sabia que ela era ela cara. Eu vendi ela mais caro que quando eu comprei. Olha. Aí você vai vendo que tem coisas paradas e que você pode fazer uma renda extra também. E que simplesmente estavam parados, estavam em perfeitas condições e tal. Ah, nossa, depois que eu descobri isso, aí o meu amigo, na verdade, ele saiu, não ficou vendendo mais, eu disse, eu vou me aventurar. Então, a OLX, para mim, é um parceirão, eu não pago pelos anúncios, né? Vendi muita coisa, só de computadores, assim, que estavam parados, foram 4. Nossa. Foi, porque eu vendo não só meus, né? Quando você começa esse movimento, é legal porque as pessoas da sua família usam como referência, né? Então, meu pai disse, como assim você vendeu? E aquele meu que está parado? Aí eu vendi o dele também, vendi da minha irmã, e você vai vender. E vendeu rápido. Eletrônico vende rápido. Então, é o OLX que eu sempre vendi. Qual foi outra coisa? Livros, né? Livros, na verdade, eu acabei não vendendo tantos. Mas eu conheci um alfarrábio, em Maceió tem, eu acredito que em todos os lugares tem alfarrábio, e eles compram, sendo que chega a É dar um um desgosto. sebo? Tipo, Alfarrábio é um sebo? é o sebo, é. Não sei como é a realidade de São Paulo, mas em Maceió eles pagam R$ 1 em um livro. Aí, assim, chega, para quem gosta de livro, no caso, né? Eu acho que é tão desvalorizado que eu não era pelo dinheiro, sabe? Nesse caso, eu preferia dar livro. Eu sempre gostei de passar para alguém que gosta de ler, ou que aquele livro ia fazer algum sentido. Então, livro eu ainda tenho alguns, mas como eu precisei desapegar, eu levei muito para o alfarrábio. Uns doação mesmo e outros eu vendi, mesmo não valendo a pena, mas às vezes era livro que não fazia mais sentido. Então, vendia porque eles não aceitavam só, eles davam, mas aqui era R$ 1, dependendo do livro era 2. E outra coisa que eu indico foi livrarias, porque livrarias não, desculpa, bibliotecas públicas. Eu acho que se eu não acho um amigo que tem, por exemplo, tinha muitos livros bons e assim livros até caros, sabe, da área de administração e engenharia, que era do meu marido, eram do meu marido. E assim aqueles livros bem clássicos, hidráulica, não sei o quê, que a gente sabe que tem estudante que está precisando. Não é um livro que simplesmente que é moda, é a teoria básica mesmo. Uhum. E a gente vai dar para quem? Então, eu sempre faço contatos com amigos que os filhos estão entrando na faculdade. E aí, nesse caso, a gente teve a sorte de descobrir uma faculdade, a federal, na verdade, a Universidade Federal, sendo que uma unidade do interior que a biblioteca era bem carente. E aí, com muita felicidade, a gente mandou todos os livros técnicos para lá, de engenharia e de administração. Eu acho assim, quando você começa a querer destinar, pensar um pouquinho, você vai vendo os caminhos. Mas eu acho que a pegada que eu cheguei à conclusão é assim, é a gente procurar destinar, não só por destinar, assim, pelo menos para mim. Eu sei que dá um pouco mais de trabalho, mas é destinar para quem vai dar valor àquilo, aquele item. Porque consumir por si, não, o movimento não faz muito sentido. Uhum. Se você só destina, às vezes eu via ONGs mesmo, você ia se dar conta, lá tinha pilhas de roupas, e você via que não estava sendo destinada para quem precisa. Aí eu descobri um projeto que é da rua, a moça ficou super feliz. Desculpa, o trem está passando. Adoro esse trem. Acho que ele já passou. Meu trem vizinho aqui. E aí, assim, eu passei a apoiar um projeto e ela ficou super feliz porque era um projeto que ela com as amigas, ia diretamente para a rua levar comida, sopa todos os dias. Então, para mim, tinha um outro sentido. Eu fazia questão de pegar, até arrumava roupa, toalha, lençol, o que tivesse mesmo para até comprar, se for preciso, para levar para elas. Porque eu sabia que ia chegar para pessoas que precisavam mais, sabe? E é isso, foi assim. Eu acho que, então, eu falei dos livros, das roupas, de eletrônicos, não só eletrônicos, é o OLX, eu já vendi também móveis. Enfim, acho que qualquer item
que eu lembro, uma multiprocessadora que eu não via que ia ser útil para ninguém estava precisando também, botei no LX. E assim, tem as mais diversas histórias divertidas de escambo, inclusive. Tipo, de vender uma coisa assim, você aceita isso no lugar? Tipo, uma impressora. Eu estava vendendo um netbook e a pessoa disse, você aceita uma impressora? E é coisa de Deus. Na época eu estava procurando uma impressora para o meu pai e eu troquei o netbook pela impressora através do OLX. E essas coisas vão acontecendo. Tem muita gente bacana fazendo isso também, né? É bom que você conhece gente também, né? Total, e as mais diversas histórias. Eu vendi até uma máquina, é engraçado, uma máquina Sony que estava paradona, uma Aquela máquina... Cybershot pequenininha. Isso, exatamente, Cybershot. 8X, 8 não sei o quê. Que, nossa, a telinha miudinha assim, eu disse, meu Deus, eu vou botar isso, eu vou divulgar. Que eu ficava até com vergonha de dar para alguém, que eu achava que ninguém ia querer. Divulguei, e não era nem pelo valor, eu lembro que eu botei baixinho, aí o rapaz foi lá, não sei se eu te contei essa história. O rapaz foi lá buscar, ele era, acho que sim, videomaker, né? Ele simplesmente queria, porque alguns casais estavam querendo vídeos vintage, tipo vintage, para seus... Tu acredita? E, Acredito. nossa, eu fiz contato com esse carinha, muito bacana, muito bacana. Vendi essa câmera, acho que foi R$ 50, não lembro, 40, R$ 50. Negócio que estava parado, que eu nem sabia que estava funcionando. E assim, não é nem pelo valor, sabe? É pelo passar para frente. É pelo... Ele perguntou, dá para dar um desconto de tanto? Eu disse, meu filho, só vem buscar. E o menino, gente boa, chega, dava gosto, eu dei até outras coisas para ele também. E assim vai, é um movimento, eu acho. Quanto mais você desapega, mais recebe também, assim. E abre caminhos para coisas novas que vão chegar, não só de coisas materiais, mas de Não, oportunidades, expectativas e coisas que vão acontecendo por aí. isso mesmo. Nada, nunca consegui vender. Eu vendi um computador, mas foi bem específico, de R$ 500. O cara ficou feliz da vida, pagou notíssima de notinha. Era um computador que estava esquentando, parecia o forno do micro-ondas. Tão calor que era o bichinho. Mas a minha experiência de desapego, ela é bem... Ela acontece desde sempre. Minha mãe sempre passou para frente as coisas, né? Aprendi com ela. E de ter muita coisa... Quando eu fui para o Canadá, eu comprei muita coisa lá. Porque era verão e lá ninguém mexe com você. Então dá para usar aquelas roupinhas que você gosta, que você gostaria de poder usar aqui no Brasil. Mas não dá para usar aqui, né? Porque não é seguro. E lá dava para usar tranquilo, porque ninguém mexia com você. Mas quando eu cheguei aqui, eu dei tudo embora. Dei muito sapato que eu comprei barato lá, dei muita blusinha que eu comprei baratinha lá, porque não fazia sentido para o Brasil, para cá, para São Paulo. Não era seguro nem confortável para andar. Lá tudo plano, né? Lá é tudo plano. Porque em São Paulo é uma pirambeira que não tem para onde correr. Esse detalhe aí, eu acho que contribui muito quando você não tem muito espaço, sabe? Você já precisa tomar uma decisão e destinar. Porque quando você tem espaço, e engraçado, hoje a minha ideia de casa, de apartamento, eu quero o menor, sempre tô querendo sempre o menor. Você já viu, não viu ainda pessoalmente, né? Mas você já viu aqui a filmagem do apartamento. Não tem muita coisa. Vai ter o sofá, uma mesinha, e não é porque a gente não só quer comprar, é porque para mim e para o meu marido acabou não fazendo sentido ter tanta coisa. E, consequentemente, espaço. Quanto mais espaço você tem, infelizmente você acumula mais. Eu acho que o desafio de quem vai morar, quem mora num lugar menor é porque já naturalmente acaba tendo que se adaptar, se quer ficar num ambiente assim, né, confortável, menos bagunçado, vai ter que destinar sempre. Por exemplo, eu não destinei nada, não lembro de ter destinado nada quando eu voltei do Canadá. Você já está me falando que você precisou destinar, porque você não ia usar, porque não fazia sentido aqui. Para mim, certamente eu trouxe, minha filha, de certeza eu trouxe uma coisa que não fazia sentido, e eu tenho até hoje, que é um macacão, não sei se você lembra a roupa que eu usei no Halloween, era um macacão com as anteninhas assim. Bichinho! Mas aonde aquilo em Maceió, naquele calor? E aquilo, minha filha, eu comprei, onde que eu vou usar? Hoje eu já me questiono, eu não vou mentir, tenho vontade de comprar um negócio daquele, nem você vai ficar em casa aqui.
Mas eu me questiono, vou comprar para quê? Para usar por 2 meses? Aí hoje, aquele negócio, eu não destinei, mas está onde? Guardado na casa da minha mãe. E se eu não tivesse a casa da minha mãe? Essa Onde questão você de você ter guardar? espaço para colocar, acaba você acumulando mais. Que é o que eu percebo aqui, inclusive, nos Estados Unidos. As pessoas pegam a garagem, né? E tocam coisas ao invés do carro. Porque tem a garagem. Porque se você mora num lugar menor, você não vai ter onde Não tocar. tem opção, é. Para mim, o mundo ideal seria ter uma casa grande, mas que fosse igual a da Kim Kardashian. A casa dela é enorme, mas ela tem um móvel no meio de uma sala gigante. Ela tem 2 móveis super aesthetic no meio de um negócio gigante, assim. Então, eu sinto, por exemplo, agora que eu trabalho de casa, minha casa é super pequena, se tá meu marido e eu dentro de casa, é muita gente. Nossa, Se tá ele trabalhando na sala e eu trabalhando no quarto, é muito barulho. Então, não por ter mais coisas, mas para separar melhor os espaços. Daí talvez um pouco maior seja melhor. Mas ainda assim, se for maior, com menos coisas. Eu queria ter ambientes que eu pudesse correr dentro, assim, sabe? De tão sério? vazios. É. Eu não tenho Ambientes vontade. maiores, que eu acho mais fácil de limpar. Casas maiores, um pouquinho maiores, que tem menos coisas dentro, é mais fácil de limpar, porque casa pequena tem que ficar separando, puxando, arrastando o tempo todo. Só por isso também, por mais Não, nada. eu tenho vontade de casa pequena com poucas coisas. Para não ter, eu penso nesse sentido também, para limpar. Hoje eu penso tudo assim, como é para manter essa casa. Não quero muito bagulho, não quero nem prateleira, eu gosto de comprar mais. Aquelas estantes com várias prateleiras assim, porque tem mais coisa para tirar pó. Então, não, só como é o nome assim, um aparador vazado Aparador mesmo. vazado. É. Pronto, acabou-se. Para não ter que acumular coisa, mas eu penso, Verdade. a gente tem pensado cada vez mais em uma casa pequena, já pensando até em morar num trailer para forçar a viver com menos mesmo. Aí é pequeno, hein? É pequeno. E é isso, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Agora que você já sabe algumas histórias nossas sobre desapego, conta pra gente como você desapega das coisas na sua casa. E para gravar esse vídeo, a gente ficou refletindo que tipo de tema a gente está. Ok.